Ou então ele nasce numa família de transcendentalistas que seguramente tem grande sabedoria. Em verdade, um nascimento assim é raro neste mundo. Attava yogina leva kulebhavati jimatam etadidurlabhataram lokejamaja idrisham. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, verso 42. Esse aqui é a continuação do verso 41, não é isso, Bímola? A gente só está lendo o Bhagavad Gita, né? O ideal é estudar, mas melhor que nada é, né? Então, ler é melhor que nada. O nascimento numa família de yogis ou transcendentalistas que tem grande sabedoria é louvado aqui, porque a criança nascida em tal família recebe impulso espiritual desde o princípio mesmo de sua vida. Já nasce numa condição toda favorável para a autorrealização. Por quê? Porque já começou na vida passada. Mas, falando assim, dá a impressão, né, que tudo bem, né, se a gente não conseguir nessa, na próxima. Não pense assim, não faça assim. Prabhupada falou que temos que resolver esse problema aqui nessa vida mesmo, esse problema de ficar retornando, reencarnando, indo e voltando, evoluindo, nascendo, crescendo, morrendo. Temos que resolver esse problema aqui e agora. E é muito fácil, né, Prabhupada deu a fórmula. É só levar uma vida consciente de Deus, consciente de Krishna. Só uma vida basta para dar um basta nessa roda do tempo, nessa roda do samsara, nesse ciclo eterno de nascimentos e mortes. Então, se a gente fracassar, né, a gente vai ter a chance aí de nascer numa família de yogis ou transcendentalistas. Então, não tem perda nem danos. Onde eu estava aqui, ó. Este é especialmente o caso nas famílias de mestres ou autocontrolados. Tais famílias são muito eruditas e estão consagradas por tradição e treinamento, e desse modo tornam-se mestres espirituais. Está vendo? Na Índia existem muitas de tais famílias de mestres, mas agora elas se degeneraram devido à educação e treinamento insuficientes. Pela graça do Senhor Krishna, existem ainda famílias que criam transcendentalistas geração após geração. É certamente muito afortunado nascer em tais famílias. Afortunadamente, tanto nosso mestre espiritual, Om Vishnu Pada Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, quanto nossa humilde pessoa, tivemos oportunidade de nascer nestas famílias. O pai de Prabhupada era um devoto puro de Deus e o pai de seu mestre espiritual também era um devoto puro de Deus. Um devoto puro de Deus faz outros devotos puros de Deus. É assim que a banda toca. Um iluminado gera um iluminado, porque leva uma vida iluminada. Desde o começo, né? Não, desde antes da geração. É porque o filho é a consciência somada do pai e da mãe na hora da gestação, na hora da geração, desculpem, não gestação, na hora da geração. Antes de gerar um filho, o pai e a mãe devem estar com a consciência elevada. E isso não é uma coisa comum, né? Raras famílias, raros pais e mães geram filhos com consciência elevada. Geralmente, Prabhupada falou, pelo menos os devotos, e pelo menos os devotos, Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa que é para ver se a gente lembra, né? Pelo menos os devotos é a 4ª vez, tá bom, Bion? É melhor 4, é mais garantido. Pelo menos, agora vai. Pelo menos os devotos
não devem gerar filhos como os cães e os gatos. Pelo menos os devotos, né? Onde eu estava? Tá vendo? Até me perdi. Você fica me cortando, Bímola. Tá louco. Aqui, ó, onde Prabhupada falou que o mestre espiritual dele e ele, quanto nossa humilde pessoa, tivemos a oportunidade de nascer nestas famílias, pela graça do Senhor Krishna, e ambos fomos treinados no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, desde o princípio mesmo de nossas vidas. Mais tarde nos encontramos pela ordem do sistema transcendental, pelos arranjos de Deus, Krishna. Krishna só faz isso, né? Arranjos. E nós temos a felicidade de saber que vários ouvintes estão dando a consciência de Deus, Krishna, para os seus filhos. Já ouvi pessoalmente, né, de alguns ouvintes. Meu filho canta Hare Krishna, minha filha canta Hare Krishna. Eles estão tomando alimentos oferecidos que eu ofereci a Deus no altar que eu tenho aqui em casa. Que legal, né? Então, e muitos meninos, muitas meninas estão ouvindo a rádio através de seus pais. Então você, menina, você, menino, sejam celibatários. Vocês vão evitar montanhas de problemas. Nossa, se eu tivesse essa felicidade, Bima, de receber a consciência de Deus, Krishna, do meu pai e da minha mãe, com certeza seria diferente. Eu não teria nem casado, né? Não teria caído nesse poço escuro da vida material, não teria, certeza. Porque de criança, né, não sabia nada de nada, nasci na mais completa escuridão da ignorância. Eu falava com 3, 4, 5 anos, sei lá, né? Falava duas coisas: eu nunca vou casar. Experiências passadas, né? De outras vidas, é claro. Eu não quero saber de Bíblia também, não. Eu falava isso. Eu falava, não estou criticando, estou falando como que eu agia com 3 a 5 anos, né? Não quero saber de Bíblia e não quero casar, e não vou casar. Adianta muito. Aí foi crescendo, se iludindo cada vez mais, numa família de iludidos. Aí fiz o que todo mundo faz, né? Bobagem. Mas continuei na busca e felizmente encontrei a verdade absoluta e os servos da verdade absoluta, como você, ouvinte da rádio, né? Está ouvindo aí, encontrou também a verdade absoluta, Krishna, e os devotos de Krishna. E hoje, felizmente, né, está dando aí aos seus filhos a consciência de Deus, Krishna. Tá, Bímola, já falei demais? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Vida Simples, Pensamento Elevado. Onde nós paramos, hein? Onde nós paramos? Deixa eu tomar água, peraí. Eu já falei demais, então tem que tomar água demais. Tá bom, Bímola, tudo demais. Se dá bronca demais também, tudo demais. Vamos lá. Todavia, em nosso método compreendemos primeiro que Naranyate Hanyamane Sharire, em português, quando o corpo se acaba, a alma, que somos nós, né, continua vivendo. Infelizmente, muitas pessoas se tornaram tão sem inteligência que não conseguem compreender essa verdade simples, que não somos esses corpos materiais perecíveis, temporários e miseráveis. Somos almas eternas. Raras pessoas entendem isso. Raras pessoas conseguem compreender essa verdade simples. Todos, ou então, eu cabeça, eu perna, eu mão, eu braço, não. Minha perna, meu braço, minha cabeça, minha mente. Não somos esses corpos, não somos mentes, não somos
pernas, braços, somos almas eternas. Todos os dias de suas vidas, elas veem que uma alma num corpo de bebê vai aceitar um corpo infantil, então um corpo de adolescente, depois um corpo adulto e mais tarde um corpo idoso. As pessoas veem com os próprios olhos como a alma transmigra de um corpo para o outro, e então para o outro, e até dizem, né, você nunca muda, mas o corpo é só olhar as fotos. Entretanto, com os seus cérebros obtusos, elas não conseguem entender que na hora da morte, quando o corpo envelhecido se acaba, a alma vai para outro corpo material ou transcendental. Mas elas não conseguem entender isso. Elas são tão sem inteligência, não são capazes de fazer a simples distinção entre o corpo e a alma. Levará 500 anos para ensinar-lhes essa verdade simples. Sua educação é tão avançada graças à dita educação moderna. As pessoas se tornaram como asnos, sem nenhuma percepção da diferença entre o corpo e a alma. Nossas crianças aqui tomam bastante leite? Não, desculpe, é uma pergunta. Nossas crianças aqui tomam bastante leite? E o discípulo responde, sim, tanto quanto desejam. E Srila Prabhupada fala, sim, as crianças devem tomar pelo menos 2 copos de leite por dia. 2 copos de leite por dia. Se elas tomam bastante leite, seus corpos ficam robustos e fortes. E elas desenvolvem uma inteligência aguçada para entender a diferença entre o corpo e a alma. E os demônios falam mal do leite, né? Os santos não, os santos sabem que o leite é o mais maravilhoso de todos os alimentos. E os devotos de Deus tomam leite e dão leite, pelo menos como o Prabhupada falou, 2 copos por dia para suas crianças. E com isso seus corpos ficam fortes e robustos e elas desenvolvem uma inteligência aguçada para entender a diferença entre o corpo e a alma. As pessoas veem como nosso estilo de vida simples e natural beneficia a sociedade. Elas sabem que não matamos nossos filhos através de aborto, senão que os mantemos com baldes e baldes de leite. Esta não é uma civilização melhor? Considere este ponto. Devido ao egoísmo ou ao receio de superpopulação, elas matam as crianças. As mães matam os próprios filhos. Isso é civilização? E o discípulo fala. No Bhagavad Gita, Krishna diz que aqueles que estão no modo da ignorância aceitam a irreligião como religião e a religião como irreligião. Srila Prabhupada fala, religião? Para esses patifes de hoje, religião não existe. E não existe moralidade. Por exemplo, aqui temos tantas crianças, mas jamais dizemos, não podemos manter essas crianças, vamos matá-las. Jamais dizemos isso. Tantas crianças, não se preocupem, que todas elas sejam treinadas como cidadãos conscientes de Deus, Krishna, conscientes de Deus, que elas vivam confortavelmente e tomem bastante leite. Então, qual é a civilização melhor? Correr por aí em automóveis, como Prabhupada é muito engraçado. Eu ouvi uma aula que ele fez esse som aí. E matar o próprio filho, andar de carro, né? E matar o próprio filho, isso é civilização? E o discípulo fala, num sentido, algumas das crianças aqui nem mesmo são nossas. Quando, por exemplo, uma mãe descasada vem viver conosco, naturalmente também acolhemos seus filhos. E Srila Prabhupada fala, isso é compaixão. Nós acolhemos as crianças, mas os patifes de hoje em dia as matam. Com anticoncepcionais e outras fórmulas e outras formas de matar. Então,
Por que as pessoas não veem a distinção entre nossa civilização tradicional e sua suposta civilização moderna? E o discípulo fala: elas não têm nenhum bom argumento contra nossa civilização e nossa compaixão, exceto que querem ser livres para fazerem o que bem entendem. Nenhum empecilho, completa liberdade. E Srila Prabhupada fala: mas elas não são livres, pelo contrário, são tolas, não são livres. Quem pode estar livre da lei da natureza? Mas ainda assim elas pensam: somos livres. Isso é apenas tolice. Se você de fato fosse livre, então seria outra coisa. Mas pela lei da natureza você não é livre. Você é responsável até mesmo por seu mais insignificante ato. Ainda que você cometa a mais insignificante maldade, será responsável. Então, qual é a sua liberdade? Ahankara vimudatma, ahankara vimudatma, kartaham iti manyate. Em português, identificando-se erroneamente com o corpo material, a alma confundida julga estar agindo livremente, mas na verdade, suas atividades são levadas a cabo pelo corpo e pelos modos da natureza. Porque a alma quer considerar-se o agente independente, por que aceitar o crédito e ser responsável? Ela se torna responsável. Porque ela prefere agir por sua própria conta e agir em nome de Deus, então ela fica sujeita a prestar contas. Portanto, qual é a sua liberdade? A energia material do Senhor Krishna, essa energia que chamamos de natureza, continua trabalhando com ou sem sua aprovação. Se você é livre, então por que seu corpo está envelhecendo e vai morrer? Se você é livre, então não morra, não envelheça. Ninguém quer morrer, a menos que seja um louco. Então, por que esses patifes de hoje em dia pensam que são livres quando na verdade estão fadados a morrer? Qual é a resposta? E o discípulo fala: eles dirão alguma insensatez. Eu aceito a morte como parte da vida. Srila Prabhupada responde: a morte faz parte da vida? E o discípulo: sim, é natural. E Srila Prabhupada fala: então, seu patife, porque quando há algum risco de morte você foge? Sente-se e morra. E dá risada, né? Na verdade, você não aceita a morte, está apenas blefando, falando tolices. Você não quer morrer, isso é um fato. Está falando tolices. Eu aceito a morte, mas você não a aceita? Não aceita mesmo. Mas como não tem escolha, então você diz: eu aceito a morte. O fato verdadeiro é que você não quer morrer. Infelizmente você descobre que não tem nenhuma alternativa. Então, aceito, tudo bem. E dá risada. Eles podem falar essas tolices, mas um homem inteligente não quer morrer. Ele deseja atingir a realização transcendental e então retornar para o mundo transcendental e viver com Deus. Ele deseja encontrar a maneira de evitar a morte para sempre. E o discípulo fala: certa vez um estudante universitário me disse: morte? Não tenho medo da morte. Porém, quando fiz que ia bater nele, naturalmente ele se esquivou de medo. Viu? Eu disse: você tem medo. E Srila Prabhupada fala: mesmo um cão teme a morte. Que se dizer então de um homem? Quando os animais vão ser abatidos, eles choram de medo. Mesmo os animais temem a morte. Portanto, é óbvio que o homem teme a morte. Todos temem a morte. E o discípulo fala: às vezes as pessoas dizem, estamos nos divertindo. Por que vocês vivem nos aborrecendo falando sobre a morte? E Srila Prabhupada fala: por quê? Porque eu amo você
e sou inteligente o bastante para entender que quando você morrer, quando deixar esse corpo, poderá obter um corpo degradado e passar a sua vida seguinte como um cão. Eu me preocupo com você. Por favor, amigo, não se torne um cão na próxima vida. Digamos que uma criança esteja empinando um papagaio do telhado de algum prédio e um cavaleiro a vê correndo despreocupadamente daqui para ali, quase caindo do telhado. É claro que o cavaleiro dirá: ei, você vai cair, esse é o seu dever. Então a criança talvez grite: ah, me deixe em paz, porque você está me aborrecendo. E Prabhupada dá risada. Porque sou um ser humano, dirá o homem, e você é uma criança tola, por isso eu estou aborrecendo. Para aqui, Bimala? Poxa vida. Está no meio do diálogo, e você entrou no diálogo e tornou um triálogo. Tá, já parei com a palhaçada. Vamos parar aqui na página 11, onde Srila Prabhupada fala: aborrecer alguém que vai se matar, isso é natural. Bom, gente boa, esse livro Vida Simples e o Bhagavad Gita como ele estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando. Já abriu, já apareceu. A coleção Śrīmad Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele você encontra aí clicando nessa foto a edição luxo, a edição econômica, e se tiver em estoque no sebo também usado. No sebo é usado, né? É redundância, tá bom, Bima? No sebo. Encontra a opção do sebo também. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Esse econômico eu encomendo uns 2, 3, 4, 5, quantos você puder. E dia 25 você esquece por aí e compartilha conhecimento. Ou então dá de presente para os amigos e para os inimigos também. Dá de presente para o inimigo, de repente ele vira seu amigo. Tá, Bímola, já parei de falar. Pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Onde eu estava, hein? Sendo cortado pela Bímola. Nossa, não é fácil não, viu? Ô Bímola, não pode falar nada, você fica me cortando. Aí, ó. Tá, já tô na agenda aqui, deixa eu ver na agenda aqui que tem na F5. Nunca tá atualizada. Nossa, né? Esqueci o Ekadashi. Aí eu esqueci de lembrar. Tá, já parei de falar, não vou falar mais. Onde eu estava, hein? Só corte, tá louco? Tem passatempo, adoro passatempo, então vamos ler o passatempo aqui. Outro passatempo. Todos nós estamos vivendo dentro do passatempo do Senhor Krishna Chaitanya. Esse passatempo ainda vai durar mais 9.000 e tantos anos. É a era de ouro dentro da Kali Yuga. Achei a foto. Estou vendo o devoto aqui, rindo de orelha a orelha, como a senhora que já adquiriu 3 livros também, rindo de orelha a orelha.
Os dois estão de laranja, Bímola. Ah, tá, vê menos e lê mais, tá bom. Histórias da maratona. A Célia estava com muita pressa, mas sorriu quando Manohara Satiputra Prabhu brincou dizendo: veja só, estamos com a roupa combinando. E continuou: você vai gostar destes livros, por favor, é rapidinho. Então ela parou e de fato se interessou muito, lembrando de uma história curiosa. Desde que se conheceram, seu marido afirma que ela era uma Hare Krishna que abordou ele na rua. Mesmo com Célia negando, ele sempre insistiu, descrevendo como ela prendia o cabelo, como se vestia com as nossas roupas tradicionais, etc. E até hoje ele segue convicto: sim, você é uma Hare Krishna. Que profecia, Bímola. Célia então pediu uma foto para mostrar a ele o seu encontro com um verdadeiro Hare Krishna e ficou com um kit de livros da BBT. Mal sabia ele que era verdade, né? Agora vai ler os livros de Prabhupada? Batata. Vai virar uma verdadeira devota de Deus. Esta e muitas outras histórias demonstram que não há como mensurar os enormes benefícios de estarmos nas ruas, o que conecta gloriosamente as pessoas, até mesmo de formas curiosas e inusitadas, com os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e a nossa cultura. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Tá, não vou bater na perna, nossa, é hoje, hein? Até isso. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. O pé também você quer demais, mas não pode bater na perna, não pode balançar o pé. Tá louco. Tem que marcar o tempo, para mim ficar fora do tempo. Eu marco o tempo para mim ficar fora do tempo, entendeu? Nossa, é hoje. Onde eu estava, hein? Tá, vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Orações dos Semideuses. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamame Hare Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Nossa, tá calor agora, hein? Tá. Tá calor, Bimala. Tá barulhento o negócio. Tá uma perturbação. É mundo material, né? É isso aí. Eu queria uma esposa igual a esposa do Chanakya Pandita, Bimala. Tá, vai sonhando. Não é fácil não, viu? Onde eu estava, hein? Coleção Śrīmad Bhagavatam, página 163. Paramos de é um verso, né? O verso Íamos ouvir o que Krishna falou no Bhagavad Gita, na verdade cantou, né? O Bhagavad Gita como ele é o canto de Deus como ele é, porque Deus não fala, Deus canta. Então aqui estamos ouvindo, vamos ouvir o canto de Deus como o Nayana tenta, não como ele é. Como ele é cantado direito, igual Krishna cantou. Agora a gente tenta cantar igual os devotos cantam, né? A gente só tenta. Jepiyanya devata bhakta jajante shradayandita tepimam meva kunteya jajanti avidi purvakam. Em português, tudo o que um homem acaso sacrifique a outros deuses, ó filho de Kunti, na realidade destina-se apenas a mim, mas é oferecido sem verdadeiro conhecimento. Não é preciso adorar os semideuses, pois isto é avide, não prescrito, ignorância, falta de inteligência. Quem adora, Prabhupada já explicou, né? Krishna falou e Prabhupada explicou. Quem adora os semideuses são menos inteligentes. Não é preciso adorar os semideuses, pois isto é avide, em português não prescrito. Pelo simples fato de render-se aos pés de lótus de Deus, Krishna, a pessoa pode executar todos os seus deveres. Não há necessidade de ela adorar várias deidades ou semideuses. Esses vários rituais são observados pelos tolos, que estão confundidos pelos três modos da natureza material. É como nós vimos no programa passado, tem até semideuses tolos que adoram outros semideuses. É porque estão confundidos pelos três modos da natureza material. Semelhantes tolos não conseguem compreender que a verdadeira fonte de tudo é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Sem se deixar perturbar com os diversos aspectos do Senhor Krishna, a pessoa deve concentrar-se na adoração do Senhor Supremo, e esta deve ser a orientação principal nas vidas das pessoas. Calma. Ó Senhor, estais sempre em conhecimento pleno, e para trazer toda boa fortuna a todas as entidades vivas apareceis sob diferentes encarnações, e todas elas transcendem a criação material. Ao aparecerdes nessas encarnações, mostrais benevolência aos devotos piedosos e religiosos. Todavia, para os não devotos, sois o aniquilador. Krishna encarna, mas não num corpo de carne e osso. Ele encarna, ele aparece, né? Na verdade ele é como o sol, aparece e desaparece. Ele aparece em seu corpo eterno e transcendental, feito de antimatéria. Não é como o nosso corpo feito de matéria.
Este verso explica por que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, aparece repetidas vezes como encarnação. Todas as encarnações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, têm diferentes funções, mas o propósito principal é Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chadushkritam. Em português, ele aparece para proteger os devotos e aniquilar os canalhas. Todavia, embora os Dushkritis, tá, Bimala? Todavia, embora os Dushkritis ou os canalhas sejam aniquilados em última análise, isto é bom para eles, porque tudo que Deus faz é bom. Ó Senhor Krishna de olhos de lótus, concentrando-se em meditar em vossos pés de lótus, os quais são reservatório de toda a existência, e aceitando esses pés de lótus como barco no qual se pode cruzar o oceano de ignorância, seguem-se os passos dos Mahajanas, os santos, sábios e devotos grandiosos. Os Mahajanas são as maiores autoridades no conhecimento sobre Deus, Krishna. Mediante este simples processo pode-se cruzar o oceano de ignorância tão facilmente como se pode pular sobre a pegada de um bezerro. O verdadeiro objetivo da vida é cruzar o oceano da ignorância, no qual há repetidos nascimentos e mortes. Isso aqui é uma máxima, Bímola, tá vendo? Deixa eu printar aqui. Pronto, está printado. O verdadeiro objetivo da vida é cruzar o oceano da ignorância, no qual há repetidos nascimentos e mortes. É a mesma coisa, Bímola, está falando a mesma coisa, que é voltar para a morada eterna de Deus. Essa é a meta da vida, voltar para a morada eterna de Deus. Todo mestre que não é um farsante, que não é um iludido, ele ensina o caminho de volta para a morada eterna de Deus. E para chegar na morada eterna de Deus, tem que cruzar o oceano de ignorância, o oceano de repetidos nascimentos e mortes, está vendo? Todavia, aqueles que habitam na escuridão da ignorância não conhecem esse objetivo. Está cheio de yogis, anandas, patifes, como o Prabhupada diz, patifes desorientando o povo ignorante, com impersonalismo e especulação filosófica, yógica, sofia, teosofia. Tem tantos descaminhos aí. E as pessoas querem ser enganadas e adotam essas enganações e acham que estão trilhando o caminho correto, o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. É outra máxima, me engana que eu gosto. Então é assim, quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Todavia, aqueles que habitam na escuridão da ignorância não conhecem esse objetivo. Ao invés disso, sendo arrastados pelas ondas da natureza material, submetem-se às tribulações de Mrityu Sansara Vartmani, em português repetidos nascimentos e mortes. Mas as pessoas que através da associação com os devotos alcançaram conhecimento, seguem os Mahajanas, as maiores autoridades no conhecimento sobre Deus. Semelhante pessoa sempre concentra sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna e executa pelo menos uma das 9 variedades de serviço prático e amoroso a Deus. Tem 9, O primeiro e mais importante é ouvir sobre Deus, como a gente está fazendo aqui agora, enquanto Krishna deixar. Prabhupada cita os 9 aqui em sânscrito, E mediante esse simples processo pode-se cruzar o intransponível oceano de ignorância. Para aqui, mas não tocou o búzio. Não precisa tocar não, já parei. Já parei aqui onde, que página que é, hein? Deixa eu ver aqui.
onde vamos parar aqui, onde fala que qualquer forma de serviço prático e amoroso a Deus é poderosa, mas qualquer forma de serviço prático e amoroso a Deus autorizado, do jeito que Deus quer, não é de qualquer jeito não. Se não fala, tudo que eu fizer é serviço prático e amoroso a Deus. Não. Serviço prático e amoroso a Deus tem 9 processos e tem que ser feito com regras e regulações, senão também não funciona. Krishna já avisou, serviço caprichoso ele não aceita. É página 166, onde fala que qualquer forma de serviço prático e amoroso a Deus é poderosa. Qualquer um dos 9, né? Tá bom. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. E você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção. Calma, Bímola, deixa eu pegar mais água aqui. Tem que fazer as coisas e ir falando e cantou falando. Não, tem que já cantar. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ritinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Bom, deixa eu tocar o óculos. Essa é a parte que eu mais gosto, meu irmão. Ler as aventuras do devoto puro de Deus neste mundo. Peraí, deixa eu entortar a tela. Tá vendo minha pressa? Não. Então vamos lá. Baixar o brilho. Calma, minha pressa não, já te falei. Página 76. Página 76. Onde, hein? Carol 1. Tá aqui. Então vamos lá. Carol Becker era descendente de imigrantes católicos e imediatamente associou o catolicismo com a presença do Swami como uma autoridade espiritual e suas práticas devocionais de cantar Hare Krishna no rosário e recitar trechos de escrituras sânscritas. Às vezes, ela acompanhava Prabhupada até o bairro chinês vizinho, onde ele adquiria ingredientes para cozinhar. Ele cozinhava diariamente e às vezes Carol e outros apareciam para aprender os segredos de cozinhar para o Senhor Krishna. Prabhupada comprava leite onde tinha, né? Porque tem gente inventando um monte de especulação aí. Prabhupada comprava leite onde tinha, em qualquer mercadinho, em qualquer lugar. Carol comenta: ele costumava entrar conosco na cozinha e estava sempre ciente das atividades de cada um, além de pessoalmente cozinhar.
Ele sabia exatamente como as coisas deviam ser feitas, lavava tudo e fazia questão de que todos fizessem tudo corretamente. Ele era um mestre. Costumávamos fazer pães achatados à mão, mas depois de um dia ele me pediu que lhe conseguisse um rolo de massa. Eu trouxe-lhe o meu e ele apropriou-se dele. Pois alguns rapazes abrindo a massa dos pães e supervisionava-os com muito cuidado. Fiz um chutney para ele em casa. Ele sempre aceitava nossos presentes afavelmente, embora eu não creia que ele os comesse. Talvez tivesse medo de que puséssemos algo não permitido em sua dieta. Ele aceitava as coisas que eu lhe dava e colocava-as no guarda-louça. Não sei que fim dava a elas depois, mas tenho certeza de que não as jogava fora. Nunca o vi comendo nenhuma de minhas preparações, embora aceitasse tudo. Prabhupada mantinha suas reuniões noturnas às segundas, quartas e sextas, tal como fazia no subúrbio. O sótão era fora de mão para a maioria de seus conhecidos e, além do mais, ficava no Bowery. Um bando de vagabundos adormecidos regularmente bloqueava a entrada do terreno e os visitantes tinham que passar por cima de pelo menos meia dúzia de bêbados antes de poderem subir os 4 lances de escada. Mas aquilo era algo novo. Podia-se entrar e sentar-se com um grupo de vanguarda e assistir o Swami liderando o canto e dança público de Hare Krishna. A iluminação do quarto era fraca e Prabhupada acendia incenso. Muitos visitantes casuais iam e vinham. Um deles, Gunther, teve vívidas impressões. Gunther comenta que a gente saía do Bowery e entrava num quarto impregnado de incenso. Era muito calmo. Todos conversavam aos sussurros, sem na verdade conversarem. Swamiji encontrava-se sentado na frente do quarto, fazendo meditação. Havia um tremendo sentimento de paz que eu jamais experimentara antes. A propósito, durante 2 anos eu estudara para me tornar pastor e estava interessado em meditações, estudos e orações. Mas aquela era a primeira vez que entrava em contato com algo oriental ou hindu. Havia várias almofadas e tapetes no chão para as pessoas se sentarem. Não me lembro de ter visto quadros ou estátuas. Era só o Swamiji, incenso e tapetes. E obviamente o respeito que as pessoas no quarto tinham por ele. Antes de subirmos, Cal sorria e dizia que o Swami queria que todos usassem os símbolos de mão no ritmo certo. Eu jamais os tocara antes, mas ao começar a cerimônia simplesmente tentei acompanhar o Swami, que os tocava de determinada maneira. O som começou a crescer, a dominar tudo, quando de repente alguém entrou no ritmo errado, e o Swamiji, com muita calma, apontou com um dedo para alguém e todos olharam e então tudo parou. À distância ele deu instruções àquela pessoa que pegou o jeito e todos começaram novamente. Após alguns minutos o som dos símbolos e o aroma do incenso e 3 pontinhos, já não estávamos mais no Bowery. Tínhamos começado a cantar Hare Krishna. Aquela foi a minha primeira experiência com o canto de Hare Krishna. Eu jamais cantara antes. Não há nada na religião protestante que mesmo se aproxime daquilo. Talvez os católicos com suas Ave Marias, mas não é exatamente a mesma coisa. Para mim foi relaxante e muito interessante poder cantar Hare Krishna. Eu achei o Swamiji muito fascinante. O sótão era mais aberto do que a residência anterior de Prabhupada no subúrbio, de modo que havia menos privacidade. E aqui alguns dos visitantes eram céticos e até desafiadores, mas todos achavam-no confiante e satisfeito. Parecia ter planos de grande projeção e era dedicado. Ele sabia o que queria fazer e levava a cabo o seu intento sozinho. Não é trabalho para um homem só, dissera ele.
mas continuava fazendo tudo o que podia, dependendo de Deus, Krishna, para os resultados. David estava começando a ajudar e mais pessoas apareciam para visitá-lo. Quase todos os amigos de Prabhupada no Bowery eram músicos ou amigos de músicos. Estavam envolvidos com música, drogas, mulheres e meditação espiritual. Como a apresentação que Prabhupada fazia do mantra Hare Krishna era tanto musical quanto meditativa, eles ficavam automaticamente interessados. Prabhupada enfatizava que todos os mantras ou hinos védicos eram cantados e, de fato, as palavras Bhagavad Gita significam a canção de Deus. Mas as palavras dos hinos védicos eram encarnações de Deus sob a forma de som transcendental. O acompanhamento musical de símbolos de mão, percussão e harmônio eram apenas isto, um acompanhamento, e não tinham nenhum propósito espiritual independente do cantar do nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Prabhupada permitia que se usasse qualquer instrumento desde que não destoasse do canto de Hare Krishna. Carol comenta: era uma cena musicalizada de muita integração racial. Havia poucos músicos profissionais e muita gente que gostava de tocar algo ou simplesmente de ouvir. Alguns estavam pintando quadros em alguns dos sótãos e basicamente era isso que acontecia. Tínhamos canto e dança público de Hare Krishna memoráveis. Certa vez houve uma cerimônia lindíssima. Alguns de nós chegamos mais cedo para prepará-la. Acho que umas 100 pessoas vieram naquele dia. Para o pessoal do Bowery, o som era espírito e espírito era som, numa combinação de música e meditação. Mas para Prabhupada, música sem o nome de Deus não era meditação, era gozo dos sentidos. Tem gente que não entendeu isso até hoje, né? Isso aqui é uma máxima, Bíblia. Música sem nome de Deus, Krishna, não era meditação, era gozo dos sentidos. Ou quando muito, uma espécie de meditação impessoal estilizada. De qualquer modo, alegrava-o ver que os músicos vinham tocar em seus cantos e danças públicos de Hare Krishna. Ouvi-lo e cantar Hare Krishna em resposta a seu canto. Alguns, após passarem toda a noite despertos, tocando seus instrumentos em algum lugar, apareciam pela manhã e cantavam Hare Krishna com o Swami. Ele não os persuadia a abandonar a ênfase que davam ao som, pelo contrário, dava-lhes som. Nos Vedas disse que o som é o primeiro elemento da criação material. A fonte do som é Deus, Krishna. E Deus é eternamente uma pessoa. Já Prabhupada dava ênfase a que as pessoas cantassem o nome pessoal e transcendental de Deus, Krishna. Quer o aceitassem como jazz, música popular, rock ou meditação indiana, não fazia diferença, desde que começassem a cantar Hare Krishna. Carol comenta: sempre que Swami cantava Hare Krishna, despertava uma atitude reverencial nas pessoas que o ouviam. No Bowery, uma espécie de transcendência emanava do tilintar dos símbolos. Ele tocava o harmônio enquanto outros tocavam os símbolos. Às vezes, tocava a percussão. Logo no comecinho ele enfatizava a importância do som e da percepção de Deus, Krishna, através do som. Suponho que esta era a atração que aqueles músicos encontravam nele, a ênfase dada ao som como um meio para alcançar a transcendência e a divindade. Mas ele queria algo sério, estava interessado em discipulado. Michael Grant era um novato sério. Calma, estou olhando aqui, Bima. Estou olhando o horário. Michael Grant era um novato sério. Mike tinha 24 anos.
Seu pai, um judeu, era dono de uma loja de discos em Portland, Oregon, onde Mike cresceu. Após estudar música na Faculdade Reed de Portland e na Faculdade Estadual de São Francisco, Mike, que tocava piano e muitos outros instrumentos, mudou-se para a cidade de Nova York, acompanhado de sua namorada, com a esperança de ingressar no meio musical profissionalmente. Porém, ficou rapidamente desiludido com a comercialização do cenário musical. Tocar em clubes noturnos e submeter-se às exigências comerciais parecia particularmente repugnante. Em Nova York, ele juntou-se à União dos Músicos e trabalhou como arranjador musical e como agente para vários conjuntos locais. Mike morava no Bowery, num sótão de artistas da Rua Grande. Era um sótão amplo, onde frequentemente reuniam-se músicos para sessões improvisadas. Contudo, quanto mais se voltava para a composição séria, via-se cada vez mais afastado do meio social dos músicos. Seus interesses convergiam mais para os livros espirituais, quase espirituais e místicos que ele andava lendo. Encontrava-se com vários swamis, yogis e pretensos espiritualistas na cidade e adotara a Hatha Yoga. Desde seu primeiro encontro com o Swami, Mike ficou interessado e foi bastante receptivo, como o era com todas as pessoas religiosas. Ele considerava boas todas as pessoas genuinamente religiosas, apesar de não se preocupar em filiar-se a nenhum grupo em particular. Mike comenta: como eu já havia visto outros swamis, senti-me um tanto familiarizado com ele. A maneira como se vestia, a sua aparência, ancião e moreno, não eram coisas novas para mim, mas ao mesmo tempo havia algo de novo nele. Fiquei muito curioso. Logo que entrei, não o ouvi falar. Ele simplesmente cantava Hare Krishna. Mas eu esperava, principalmente, ouvir o que ele tinha a dizer. Eu já ouvira outras pessoas cantando antes. Pensei, que outro motivo faria com que ele viesse parar num lugar como este, sem nenhum conforto, a menos que a mensagem que ele tem a transmitir seja mais importante do que o seu conforto pessoal? Acho que o que mais me interessou, mais me impressionou foi a pobreza que o rodeava. Aquilo era curioso, pois os lugares que eu frequentava antes eram exatamente o oposto, muito opulentos. Na parte alta de Manhattan havia um centro Vedanta e outros centros mais. Eles estavam repletos de senhores idosos. Eles estavam repletos de senhores idosos e grávidos com suas cadeiras revestidas de couro e seu fumo para cachimbo. Esse era o ambiente. Mas aqui havia uma pobreza verdadeira. Era tudo muito curioso. O Swami parecia muito refinado, o que também era curioso. Como ele veio parar nesse lugar? Ao ouvi-lo falar, imediatamente percebi que se tratava de um erudito e que ele falava com grande convicção. Algumas de suas afirmações eram muito ousadas. Falava sobre Deus, Krishna, e isso era uma grande novidade, ouvir alguém falar sobre Deus. Sempre desejei ouvir alguém que eu pudesse respeitar falando sobre Deus, Krishna. Sempre gostei de ouvir oradores religiosos, mas analisava-os com muito cuidado. Quando ele falou, comecei a pensar, bem, eis aqui alguém falando sobre Deus que talvez tenha certa percepção de Deus. Ele foi a primeira pessoa com quem me deparei que poderia ser um enviado de Deus, que poderia sentir com verdadeira profundidade. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Parar aqui é para não cortar o tema. Prabhupada na palestra. Tá bom. Prabhupada vai passar
no livro aqui vai passar um trecho, né? Vai passar um trecho de palestra, então para não cortar, vamos parar já. Tá bom, vamos parar então. Vamos parar na página 80, onde Prabhupada palestra. Bom, gente boa, infelizmente tivemos que parar, porque a Bímola mandou. Acabou o tempo. Mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam vai descendo, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e agora sim, a terceira coleção, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.